Olá, senhores, tudo bom? Bom, seguinte, hoje, nesse vídeo aqui, eu vou contar para vocês um pouquinho de como foi a minha evolução no poker. Eu comecei a jogar em 2007 com amigos, né? Na época eu trabalhava em uma construtora, comecei a jogar com o pessoal da construtora, conheci o poker assim, e aí comecei a ler livros. Quando eu jogava live, não jogava online ainda. E aí comecei a ler alguns livros, que na época é o que a gente tinha de material, né? Não tinha esse monte de vídeo, esse monte de coisa disponível. Então eu tenho alguns vídeos aqui, alguns livros aqui, desculpa. Então tem vários livros. Esse livro aqui foi o primeiro que eu li. É um livro bem básico. Aí depois eu li esse livro da Annie Duke também, que é mais sobre a vida dela. Depois eu coloco o nome para vocês aí na descrição dos livros. É um livro da Annie Duke. Li também o livro Verde do Poker, do Phil Gordon. Também. Li. Aqui eu não sei qual foi a ordem, tá? Porque eu fui lendo os livros. Eu sei que o primeiro foi aquele basicão, aquele menorzinho, foi o primeiro que eu li. Que é um livro menorzinho, é bem básico, mas já tem coisas interessantes. E aí depois a ordem eu não me lembro exatamente. Eu acho que foi Annie Duke. O livro Verde de Poker, eu não me lembro se foi antes do Léo Bell ou depois. Do Léo Bell eu também li. Aprendendo a jogar poker. E Psicologia do Poker também. Tá? Então foram esses os livros que eu li nesse período, né, que eu comecei a jogar e comecei a estudar o poker. Naquela época, como eu falei para vocês, em 2007 não tinha esse monte de vídeo, não tinha coaching. Você não achava esse tipo de coisa disponível no mercado. Cresceu muito, né? Essa parte de aprendizado do poker. Então eu me dedicava à leitura. O que mais que eu fazia? Então vamos lá. Comecei em 2007, mas eu jogava Play Money, jogava com os amigos. O poker era mais um lazer, mas eu sempre gostei de focar numa coisa e evoluir, né? Aprender, fazer bem. No caso do poker, né? Dominar. Eu sempre gostei de, quando eu me dedico a alguma coisa, fazer dessa forma, fazer bem feito. E aí eu lia, jogava o Play Money, aí comecei a jogar a dinheiro real, né? O City Goals, comecei a ganhar algum dinheiro com o City Goals. E aí teve uma evolução muito grande nessa época. O que eu fazia? Eu sempre usei o Sharkscope, o site Sharkscope, para analisar os meus números e para olhar os números dos leaderboards, dos caras que estavam entre os melhores do mundo. Então, o que eu fiz? O que eu fazia, né, nessa época? Isso em 2010 já, né? Porque até eu começar a jogar realmente, foi em 2010 que eu comecei a jogar com mais seriedade. Eu já era lucrativo antes, mas comecei a jogar mais volume, me dedicar mais ao poker em 2010. Paralelamente ao trabalho, na época eu trabalhava nessa construtora. Eu comecei a analisar os leaderboards, e como eu jogava nas mesas junto com eles, eu começava a prestar atenção para ver a forma como eles jogavam. E aí eu começava a entender o raciocínio lógico deles, tentava entender, né? Prestando atenção nas mãos. Então, por exemplo, que range que os caras abriam no início, que range que eles abriam na fase intermediária do jogo, com qual tamanho de stack eles davam push ou fold, qual o range que eles utilizavam para dar push ou fold, que situações que eles blefavam. Quer dizer, eu comecei a analisar tudo no jogo deles. Esses caras eram os melhores do mundo na época, eu não era, em 2010. E aí eu comecei a analisar, e aí o meu jogo deu um salto muito grande. Então eu analisava a forma como eles jogavam, eu tentava entender por que o cara betava, por que o cara checava, por que o cara tribetava, por que ele dava um check raise. Né? Eu não sabia, eu só estava vendo ele jogar. Eu tentava pegar um raciocínio lógico ali e colocava aquilo no meu jogo. Isso foi muito interessante porque eu fiz isso em 2010, e em 2011 eu fiquei em primeiro lugar no ranking mundial nas mesas de 15 dólares, até o mês de julho, que foi quando eu me dediquei no Six Max de 15 dólares. Foi até julho. Até ali eu fiquei em primeiro, fiquei até um pouco mais pra frente ainda, mesmo sem jogar,
eu estava bem na frente, eu continuei ali em primeiro lugar no ranking mundial, e mesmo sem me dedicar aos últimos meses do ano, os últimos 6 meses do ano, né, só metade do ano me dediquei ao Six Max de $15, eu ainda terminei em terceiro lugar no ranking mundial em 2011. Então, assim, a evolução foi absurda em 2010 e foi dessa forma, né? Por incrível que pareça, não foi vendo vídeo, não estou dizendo para vocês não verem, estou dizendo como foi comigo, tá? Também não estou dizendo que é a melhor forma, estou dizendo como funcionou comigo. Eu analisava os caras que estavam na minha mesa, a forma como eles jogavam, né? Eu entendia o raciocínio que tinha por trás das ações deles, e aí o meu jogo evoluiu demais. Isso em 2011, principalmente. Em 2012, até é interessante eu falar, eu comecei a me dedicar ao heads up. E aí eu falei, cara, como que eu vou fazer para evoluir no heads up? Como que eu vou me tornar um cara muito bom de heads up? Eu já era lucrativo, logo que eu migrei para os jogos heads up dos City Goals, eu já comecei sendo bastante lucrativo, até por isso que eu continuei, né, que eu gostei do heads up. Mas eu falei, eu preciso, cara, pegar alguém, eu preciso ter alguém para fazer a mesma coisa que eu fiz com o Six Max, pegar um cara para eu olhar o cara jogando e absorver conteúdo, entender o raciocínio do cara. E aí eu peguei o cara que era primeiro lugar no ranking mundial em mesas de $100, de 60 a $100, e comecei a assistir o cara jogar. Eu assistia muito. Para vocês terem ideia, teve um dia, isso eu me recordo muito bem, em 2012, que eu assisti esse cara jogar durante 8 horas. Todas as mesas que ele abria de City Goal, eu abria na tela do computador e eu ficava tentando entender. Deixa eu ver se esse cara beta no flush draw, se ele não beta, se ele checa behind, contra que tipo de jogador que ele vai betar e contra quais que ele vai dar check. Eu começava a entender a forma como ele jogava, que horas que ele começa a acelerar o jogo, ele joga tight no início, ele abre muito em posição, porque o heads up é um jogo bastante diferente, né, em termos de estratégia de jogo, e até de range, muito diferente das outras modalidades. Então eu comecei a entender tudo isso e, de novo, meu jogo deu um salto muito grande. Mas eu fazia tudo isso, eu tinha que adivinhar o que o cara estava pensando, né? Eu tinha que usar muito ali as minhas análises para conseguir entender o que o cara estava fazendo. O que a gente tem hoje muito aí? Cara, o coaching. Você pode pegar um cara que de repente é muito fera no heads up ou que é muito fera no City Goal ou no MTT, na modalidade que for. E eu fico pensando se eu tivesse tido coaching em 2010, né, ou em 2011, cara, a minha evolução ela teria sido muito mais rápida. Porque o cara ia me falar, eu não ia ter que ficar tentando adivinhar, assistindo o cara jogar, e adivinhar o porquê o cara betava, o porquê o cara checava. O cara ia me falar, ó, Amadeu, aqui eu beto por isso, aqui eu checo por isso, aqui eu dou check raise por isso, aqui eu chovo por isso, com esse stack. E você ainda, no coaching, você ainda pergunta, tá? Você tá falando que você chova com 11 bebês, e com 14 bebês, e com 13, e com 9. Como que é que você... E range, tá? Você falou pra mim que você chova um As e 10. Rei 10 também? Então, assim, no coaching você tira muito mais dúvida, né? Do que a forma como eu evoluí, que era olhando o cara, tentando entender, por que na outra ele betou, por que essa não betou. Eu tentava entender, né, a forma como o cara jogava. E para mim já foi assim espetacular a evolução, tanto no heads up como no City Goal. Tá? É muito legal você pegar um cara que é top, cara, que ele é o melhor do mundo numa modalidade, ou que ele foi o melhor do mundo em determinado jogo, e você escutar o que esse cara tem para te dizer, porque ele vai ter muito conhecimento para te passar. Pode até ser que tenham coisas no jogo dele que de repente no seu jogo você vai achar que não encaixa, mas cara, é muito conhecimento, é muito conhecimento. E assim, a vantagem do coaching que tem hoje em relação a livros, eu gosto muito, eu acho muito bom. Tem gente que fala mal de livros e tal, que é ultrapassado, cara. Eu acho que todo conhecimento é muito bom. Conhecimento de livro também é bom. Mas você precisa praticar muito para você ver o que encaixa, o que não encaixa no seu jogo. E se você tiver um cara ali que é um cara de sucesso, que é um cara lucrativo, um cara que tem experiência, ele vai te passar muita coisa que não vai ter em livro, que não vai ter em vídeo, que não vai ter... É diferente. E principalmente se o cara analisar o seu jogo. Porque às vezes você vê um monte de vídeo que não tem o erro que você comete. E quando você está jogando, ou quando você pega um review, eu pego um review de um aluno, por exemplo, eu vou fazer um raio-x do jogo dele.
Então eu vou falar, ó, cara, aqui você tá errando por... Não, mas eu vi num vídeo determinada situação que tinha que fazer, que tinha que betar aqui sempre. Não, cara, você tem que betar sempre contra um oponente X, ou contra um stack X, né? Ou num board X. Então, assim, tem muitas variáveis no poker, né? E às vezes os alunos eles têm erros que são ações muito erradas por determinada variável ali que o aluno de repente não enxerga ou não comentava num determinado vídeo, né? Então ele não tem esse conhecimento. Então, hoje em dia, sem dúvida nenhuma, o coaching, eu não estou falando só comigo, coaching com um cara que entende do jogo, que sabe passar o conhecimento dele, o coaching, sem dúvida nenhuma, ele vai trazer uma evolução muito mais rápida, ele vai trazer experiência de jogo. Por exemplo, eu falo isso muito no coaching, das modalidades, de variância, do próprio Chartscope ajuda muito a fazer isso, analisar gráfico, analisar números, lucratividade, dinheiro. Tem aluno que acha que tem um lucro X numa determinada modalidade, num determinado buy-in, e é impossível você ter esse lucro. Ou às vezes acham que é menos e você consegue mais. Então isso tudo eu passo no curso também. Além da parte técnica, da parte matemática, posição, situações de tribet, forbet, push fold, range, leitura de oponente, textura de board. Além de tudo isso, parte técnica do jogo, né, de estratégia, parte técnica, eu passo também muito da minha experiência com o jogo. Né? Eu joguei durante 3 anos mesas Six Max, mesas de 9 players, mesas de heads up. Então eu passo todo esse meu conhecimento, essa minha experiência para os alunos também, né? Para que eles entendam como funciona o poker, porque a maioria dos alunos não entende como funciona o poker, não entende qual é a realidade do poker, a questão de volume, de horas para se jogar, quantidade de telas, tudo isso, né? A maioria não domina isso, não entende, não tem esse conhecimento. Depois que eu falo, obviamente entende, mas assim, não tem esse conhecimento. Então é isso. A minha evolução, né, que é o resumo aí desse vídeo, que é o mais importante, foi através de livros no início, que te dá muito conceito, te dá muita coisa importante, sem dúvida nenhuma, né? E depois, 2 coisas. Jogando muito, como qualquer coisa que você queira fazer bem, você vai ter que praticar muito, né? Como um esporte, que o cara é muito fera, ele precisa praticar muito, treinar muito. O poker é igual, você tem que jogar com seriedade muito, não é simplesmente jogar, senão você não evolui, se você jogar de qualquer jeito. É jogar entendendo, jogar pensando, jogar mudando determinadas ações para ver o que muda no seu jogo. Então jogar de maneira séria muito e estudar paralelamente para que você tenha uma evolução legal. Outra coisa, uma evolução a longo prazo, você não vai evoluir ficar milionário do dia para a noite, você não vai deixar de ser extremamente perdedor para extremamente lucrativo em 3 dias, 4 dias, não. Mas você vai evoluir, vai sentir que a forma que você pensa o jogo é outra, né? Você vai desenvolver muito mais o seu jogo. Você vai jogar poker de verdade. Não vai jogar carta, você vai jogar... É outra parada. Então, comigo foi assim com os livros no início e depois, olhando como os caras que eram os melhores do mundo jogavam, para ver como que eu ia jogar também, porque se aquele cara é o cara que mais ganha dinheiro no mundo, ele não pode estar fazendo a coisa errada naquela modalidade. Ele é o top number 1 do mundo, o cara não... Vamos ver o que esse cara faz para ver, para eu colocar isso no meu jogo também. Foi assim que eu evoluí. Falei para vocês do Heads Up, cheguei um dia, assisti o cara 8 horas jogando todas as mesas que ele jogava, entendendo as ações, quando eu fui pro Heads Up. E muitos dias também que eu jogava uma mão, ficava em dúvida, falava, putz, mas será que eu fiz certo, eu fiz errado? Putz, você começava a ficar naquela insegurança, putz, e assistir o cara jogar um pouco, putz, te dá aquela segurança, não, tô fazendo certo, realmente tomei pancada, foi bad, segue o jogo, vamos lá, vamos ou tomei um cooler, tá certo, tô no caminho certo. Bom, é isso, senhores. Minha evolução foi essa, foi através de livros e assistindo os caras, tops, sempre pegando o cara top, na modalidade que eu ia jogar, e aí o jogo deslanchava. Hoje em dia vocês têm o coaching, que é muito mais fácil, vocês podem evoluir muito mais, sem dúvida nenhuma, a melhor forma. Vou pedir para quem gostou do vídeo, dar um curtir no YouTube. Se quiserem colocar comentários aí, coloquem que eu respondo também.
Compartilhem esses vídeos, não só esse, mas os outros vídeos que tem no meu canal também. Isso é um material gratuito. Eu penso muito na minha época, no início, lá em 2007, que não existia isso. E isso pode ajudar muita gente a evoluir, né? Às vezes é um detalhe de alguém que está começando e que não sabe como começar, não sabe o que pode fazer, né, para evoluir. Tem vídeos mais técnicos no meu canal. Compartilhem o máximo que vocês puderem para a gente poder conseguir chegar no maior número de pessoas com esse conteúdo gratuito que tem aí, né? Para a galera poder aprender, poder evoluir no jogo e poder pensar de uma maneira diferente. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Vou gravar mais vídeos aí. Anda meio corrido para mim, mas eu vou gravar. Sempre que dá um tempinho eu gravo. E é isso. Beleza? Abraço, boa sorte para vocês e sempre atrás da evolução. Certo? Abração, gente.